Estamos de volta com o debate entre Rodrigo Hollenberg e Ibanez Rocha no segundo turno da eleição para o governo do Distrito Federal. Vamos a mais uma rodada de pergunta entre candidato com tema livre. Neste bloco, o primeiro a perguntar é Rodrigo Hollenberg. 1 minuto para a pergunta, candidato. Candidato, no seu programa de governo, você coloca como uma prioridade o pagamento de precatórios. Você tem 300 milhões de reais a receber de precatórios no Distrito Federal. E disse que se você, ao ser governador e receber esses precatórios, você vai utilizar o seu dinheiro, a sua parte, para construir casas que foram retiradas em local irregular e fazer outras benesses para a população. Como disse, um claro abuso de poder econômico. Você não acha que está correndo um risco muito grande de ficar se expondo, inclusive na televisão, reafirmando, mostrando esse perfil arrogante que faz o que quer com o seu dinheiro e com isso vai poder construir casas dos outros, o que é um claro desrespeito à lei eleitoral? 2 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer, governador, que eu não sou arrogante, eu sou uma pessoa simples, humilde, que passou a vida trabalhando. Vem de origem humilde, filho de 2 pais piauienses, chegaram aqui em 1958. Minha mãe é auxiliar de enfermagem, essa hora deve estar me assistindo. Boa noite, mãe. Filho de irmãos, tenho 2 irmãos que cresceram trabalhando, os 2 são advogados. Uma trabalha no Tribunal Superior do Trabalho, o outro é advogado, trabalhou comigo no escritório durante muito tempo. E eu venho de uma origem muito humilde, Rodrigo. Eu vi muita gente passando fome e passando dificuldade. Mas esse mesmo assentamento que você diz que derrubou as casas, e você derrubou as casas, você esteve lá em campanha e disse, eu vou cobrar. Esse problema precisa ser resolvido porque não tem sentido nenhum que o 26 de setembro continue fazendo parte da Flona. Primeiro, porque este aqui foi um assentamento legal. Eu me lembro quando foi feito no governo Cristóvão. Isso é frase sua. Então, você fez derrubada em local que você disse que era legal. E o que eu disse para a população de forma muito clara é que, aberto o processo, verificado que ela poderia ser regularizada, nós vamos construir as casas, sim. E a questão dos precatórios, você deveria saber, precatório está previsto na Constituição Federal. Eu já tentei explicar isso, mas é difícil na cabeça de algumas pessoas entrar. Quem paga precatório é o governo, é o Poder Judiciário. O governo repassa de acordo à regra constitucional e o Poder Judiciário paga diante de uma ordem cronológica que é feita pelo Poder Judiciário, depois de um processo transitado em julgado, os cálculos avaliados. Então, eu estou tranquilo, Rodrigo. Eu estou tranquilo em relação a isso. E eu conheço a legislação, eu tenho certeza. Crime eleitoral é você chegar aqui em público e dizer que vai pagar o aluguel de milhares de pessoas que estão aí precisando. Isso não é crime? Você está se dirigindo às pessoas que estão aí sem receber e está dizendo que vai pagar um aluguel social para elas. Por que não faz agora que você está no governo? É porque você sabe que é ilegal e você está prometendo para um governo futuro. Rodrigo, as coisas não funcionam dessa maneira. 1 minuto para a réplica. Olha, candidato, uma coisa é a regularização e nós vamos regularizar, se for possível regularizar, mas para regularizar não pode ter construções novas. Outra coisa é a compra explícita de voto. E uma coisa completamente diferente, eu apresentar uma proposta de política pública, como estou propondo, de fazer o aluguel social, que você também pode prometer, que é para o ano que vem. Eu não posso fazer agora, exatamente porque é ano eleitoral. Eu não posso dispor de uma condição diferente da sua, como você não pode dispor de uma condição diferente da minha por ser milionário. E o que você está dizendo é que você vai pagar para as pessoas, você está comprando voto. E o que é pior, e sabe qual é a diferença? Porque você só paga se você for eleito. Essa é a maior prova da compra de voto. Se você perder a eleição, para você que está assistindo, o gesto dele, ele não está nem aí para você. Ou seja, essa bondade, essa falsa bondade, ela só existe com o objetivo de tentar lhe ludibriar e ganhar a eleição. Se ele perder a eleição, para você, isso é um gesto dele. 1 minuto para a tréplica. Bom, realmente eu noto, Orengo, e a população, que o governador entrou no desespero. Eu acho natural, governador. Eu acho que você, que é um homem que tem tanto tempo de política, experiente na política, como se coloca, depois de estar no final de um governo em que a nota que a população dá para você é muito baixa, realmente você tem todos os motivos para entrar no desespero. E agora está tentando, como todos aqueles que entram no desespero, apelar para o judiciário.
para tentar sujar uma candidatura limpa. Diferente da sua, que está rodeada de pessoas envolvidas em crimes, rodeada de pessoas dentro do seu governo. As operações têm ocorrido dentro do seu gabinete, Rodrigo, dentro da Casa Civil, dentro do DF Trans, com a participação de pessoas como um tal de Marcelo Nobre, que é uma pessoa indicada pela sua família que está lá dentro, com o Igor Torkasky, que é o seu principal secretário. São pessoas que estão lá dentro da sua cozinha, aquelas pessoas que você confiou. E é difícil você confiar em pessoas como você tem confiado e elas praticarem tantas irregularidades para poder ganhar uma eleição. Tá duro, Rodrigo, para você. O candidato a perguntar é justamente Ibanez Rocha agora. 1 minuto, candidato. Eu gostaria de saber do Rodrigo em relação ao 26 de setembro. Por que você fez essa afirmação, Rodrigo? Eu vou cobrar. Esse problema precisa ser resolvido porque não tem sentido nenhum que o 26 de setembro continue fazendo parte da Flona. Primeiro, porque este aqui foi um assentamento legal. Eu me lembro quando foi feito no governo Cristóvão. Nessa época do governo Cristóvão, você fazia parte do governo. Então, você disse que ele é legal e você fazia parte desse governo. Você fazia... Até o senador Cristóvão disse que tem 11 coisas que ele não faria durante o governo dele novamente e uma delas ele preferiu não escrever, e você sabe qual é. Mas assim, é legal ou é ilegal? E por que você no governo não trabalhou para legalizar e sim foi lá derrubar casas? 2 minutos para a resposta. Olha, candidato, o assentamento 26 de setembro eram chácaras e era legal. A ocupação 26 de setembro é uma ocupação irregular e pode até vir a ser regularizada. Agora, para ser regularizada, ela não pode crescer. E esse é um princípio do nosso governo, não deixar construções novas, exatamente para facilitar o processo de regularização com responsabilidade, até porque ali nós estamos numa zona tampão do Parque Nacional de Brasília. E se as pessoas continuarem construindo, isso dificulta o processo de regularização. Mas eu quero aqui dizer, mais uma vez, você fala da minha família. Eu quero dizer, você não tem nenhum apreço pela família. É impressionante o desrespeito que você tem pelas famílias. Quando você agride minha família, você agride a família de todos os brasilienses. E você sabe que a família é algo sagrado para o brasileiro. Você sabe, Ibanez, que já chegaram a trazer uma denúncia para mim de seu pai. Eu falei, não quero nem saber, não tenho nada a ver com o pai do Ibanez. Eu estou disputando eleição com o Ibanez. Agora, Ibanez, eu semana que vem, eu faço 38 anos de casado. Eu gosto muito da minha esposa. Nos momentos difíceis, eu sempre estive do lado dela. Nos meus momentos difíceis, ela esteve do meu lado. Bem diferente de você, né? É por isso que você despreza as famílias, você ofende as famílias. O que minha família tem a ver com isso? Eu tenho uma família honrada, você mais do que ninguém sabe disso. Volta e meia num ou no outro debate, você invoca a minha família. E você sabe que as pessoas que estão do meu lado, não tem nenhuma pessoa que está sendo acusada. Você, o Ministério Público, você tem ação, você é por desvio de 25 milhões de reais da Câmara Legislativa. Você responde a um processo por desvio, por superfaturamento de 3 milhões de reais da merenda da educação de Jacobina, um dos municípios mais pobres da Bahia. Eu não sei como você, milionário, consegue dormir sabendo que 1.000 crianças ficam fora da escola. Por que você não usa seu dinheiro? Por que você não devolve esses 3 milhões de reais para que essas crianças possam voltar para a escola? Você só é bom na hora de oferecer para ser eleito? Onde está essa bondade? Obrigado, candidato. 1 minuto para a réplica. Bom, eu quero me dirigir nesse momento a todos aqueles que estão no assentamento 26 de setembro para dizer a vocês que, ao contrário do governador, eu vou trabalhar durante os 4 anos do nosso governo, caso tenhamos a graça de ser eleitos no dia 28, para que vocês tenham sua área realmente regularizada, para que vocês possam colocar o travesseiro, botar a sua cabeça no travesseiro e dizer, eu estou morando dentro de uma área regularizada. E eu não sou grileiro de terra. É isso que vocês têm que entender. E que a AGFIS não vai aí para derrubar a casa de ninguém. Nós vamos trabalhar para regularizar. A Floresta Nacional, infelizmente, ela foi destruída e aí foram feitos os assentamentos com a ajuda dos governos anteriores, que o próprio Rodrigo reconhece que participou. Então, nós vamos trabalhar para vocês, para regularizarem, para que a gente possa trabalhar de forma ordenada, cuidando do nosso Distrito Federal, reconhecendo os problemas, entregando as escrituras e dando paz a todos vocês, moradores do 26 de setembro. 1 minuto para a tréplica. Você que está nos assistindo sabe do meu compromisso com a regularização fundiária. Meu compromisso com a regularização com responsabilidade. Como fizemos no Sol Nascente, como estamos fazendo no Pôr do Sol, como
Vamos fazer agora no Morro da Cruz. Não conseguimos fazer tudo, é verdade, é muita coisa. Era muita coisa para regularizar. Vamos fazer no Morro da Cruz. No 26 de setembro, naquilo que for possível, sem novas invasões. Na Vila do Carroceiro, em Santa Maria. No Arapoangas, em Planaltina. Nós vamos regularizar. E nós temos legitimidade e credibilidade para dizer que vamos regularizar. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo o maior programa de regularização fundiária da história de Brasília. Nós já entregamos 63 mil escrituras. Quantos governadores prometeram regularizar os condomínios e mais de 100 estão sendo regularizados? A área rural, nós já regularizamos 27 mil hectares na área rural. Portanto, ele é promessa, eu sou realidade. Agora quem pergunta é o senhor Rodrigo Hollenberg, 1 minuto para a pergunta. Candidato, Brasília sofreu uma das maiores crises hídricas da sua história, em função da falta de investimentos de governos anteriores. O governo do seu partido, o MDB, por exemplo, ao invés de construir a estação de captação e tratamento de água de Corumbá, resolveu construir um estádio que custou 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nós construímos a captação do Lago Paranoá, a captação do Bananal e vamos concluir até o final do ano a maior obra de captação e tratamento de água em curso no Brasil, que é a obra de Corumbá, que vai resolver por 30 anos o problema de abastecimento de água no Distrito Federal e no entorno sul. Qual é a sua proposta para garantir para essa e para as futuras gerações segurança hídrica? 2 minutos para a resposta. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que quem fez Corumbá 4 foi o governo do MDB, do ex-governador Joaquim Domingos Rodrigues. Se os governos, em sequência, não fizeram a complementação das obras, isso é culpa do senhor também, que tinha mandato e não cobrou isso. Como é a questão do estádio. O senhor era senador da República e não denunciou essa obra. Eu não tinha mandato à época e, mesmo assim, lá na minha ordem, como advogado, como presidente, eu falei que aquilo era um escândalo você jogar uma quantidade de dinheiro daquela fora, com tantas necessidades de saúde, de educação, de melhorias da cidade. Mas a obra está feita. E ela está feita com a conivência do senhor. O senhor era senador da República, tinha mandato, podia denunciar, podia fiscalizar, podia fazer tudo o que quisesse, mas não fez. O senhor foi conivente com a corrupção, o senhor foi conivente com esse governo, o senhor foi conivente com muita coisa que está de errado. Agora, graças a Deus, governador, o senhor está fazendo. Agora o senhor está fazendo porque o senhor tem mandato. O senhor tem obrigação de cuidar dos problemas da cidade. É bom que se saiba disso, ele recebe do Estado para trabalhar realmente. Pena que trabalha pouco, devia trabalhar um pouco mais. Eu acho que se o senhor estivesse trabalhando mais, a população do Distrito Federal estava sofrendo menos. Se o senhor parasse de olhar para o passado, olhasse para o futuro, realmente, para a cidade como futuro, o senhor passou 4 anos do seu governo falando do passado. Passado que o senhor conviveu. O senhor conviveu com Tadeu Filipelli, o senhor conviveu com o Lula, o senhor conviveu com Antony Garotinho, o senhor conviveu com toda essa corja. E eu quero dizer o seguinte, preste atenção no seu passado. Você está abraçado em diversas fotos com todos esses, todos. E todos esses olham para você, Rodrigo, e prezam e dizem o seguinte, este é um cidadão ingrato, porque ele precisou da gente para ser eleito. Ele foi eleito junto com Cristóvão, junto com Agnello, junto com Filipelli, abraçado em cima do caminhão. Ele foi eleito junto com Lula, ele foi eleito junto com todos esses que ele critica hoje. E agora ele quer ser o bonzinho. Cuidado, população, ele já enganou você uma vez. 1 minuto para a réplica. Olha, candidato, eu não sou ingrato, não. Eu sou muito grato. Eu sou coerente aos meus princípios. E quando eu percebo que as pessoas se afastaram dos princípios da honestidade, por exemplo, eu me afasto, porque eu sou uma pessoa correta. Eu fiz um governo sem corrupção. Agora, você acabou de dizer, você chamou o seu comparsa, Filipelli, de corja. É uma corja mesmo, você disse. Você se trai pela sua arrogância. Você acabou de chamar o Tadeu Filipelli por corja. Então, você está aliado a uma corja, é isso? Agora, você deve saber que a água não vem sozinha. Roriz fez o lago, eu fiz a estação de captação e tratamento de água, fiz a do Bananal, fiz a do Lago Paranoá e agora nós estamos tubulando os canais do Rodeador, os canais do Santos Dumont, para que possa chegar mais água nas barragens, evitando infiltração e evitando evaporação, pensando no futuro. E aqui quero agradecer ao Valmir Campelo, que era vice-presidente do Banco do Brasil, que liberou o primeiro empréstimo, já em janeiro de 2015, que nos permitiu fazer a obra. Obrigado. 1 minuto para a tréplica.
Bom, eu estou muito tranquilo. O Filipelli sabe muito bem do respeito que eu tenho por ele. Ele sabe muito bem do que ele já realizou pelo Distrito Federal. Foi um homem que estava à frente do seu tempo, junto com o governador Joaquim Domingos Roriz, construiu quase todas as obras, deu moradia para muitas pessoas nessa cidade e ajudou a eleger o Hollenberg. Eu tenho certeza que esse, sim, é uma coisa que ele deve se arrepender. Então, fica bem claro que eu não estou aqui para esconder ninguém. Eu acho que ele tem passado e tem futuro. Só que hoje ele tem um processo e ele vai ter que responder esse processo. Agora, o que não dá, Rodrigo, é para você dizer que você fez. Você tem a obrigação de fazer, você tem mandato para isso. Você deveria ter feito mais, Rodrigo. Você simplesmente se mostrou uma pessoa incompetente, uma pessoa que não tem carinho pelas pessoas, que está deixando a cidade morrer sem hospitais, sem médicos. Eu recebi um abraço de uma senhora, que eu espero que ela esteja bem e me convide para a missa de 7º dia do seu pai, e ela me abraçou na rua porque o pai dela deu entrada no hospital às 11 horas da noite e faleceu às 6 da manhã, Rodrigo, sem que um médico encostasse nele. Isso é que está fazendo a cidade se acabar. A última pergunta é justamente do senhor, candidato Ibanez Rocha. 1 minuto, pergunta. Governador, eu estou aqui participando de uma eleição de forma muito tranquila, muito agradável. Estou sorrindo nas ruas, estou abraçado com o meu povo, estou ouvindo o sofrimento, ouvindo os técnicos. Sei que tem muitos problemas e sei que o senhor não deu conta de resolver a grande maioria deles. Uma parte porque recebeu realmente um Estado endividado, eu não tenho o que dizer o contrário, mas uma grande parte também pela ausência de uma gestão eficiente do seu governo, que não conseguiu demonstrar para a população a que veio. Realmente ficou essa pendência. E o senhor tem uma dificuldade de comunicação também, natural, com a população. O senhor não consegue explicar muitas vezes o que está acontecendo. E eu perguntei ontem e o senhor não conseguiu me responder. Quem está com a razão em relação às contas do Distrito Federal? O senhor, que disse que elas estão todas bem e que saneou as contas do Distrito Federal, ou o seu secretário de Fazenda, que diz que não vai conseguir fechar 0 a 0 as contas? 2 minutos para a resposta. Candidato, olha a sua arrogância. A sua arrogância, ela lhe trai o tempo todo. Você acabou de dizer, manifestar uma satisfação de ser convidado para a missa de 7º dia da pessoa. Olha que loucura, olha que ponto nós chegamos, candidato. Você aqui, na frente de todos vocês ouviram isso, vocês assistiram isso. Diz que ficou satisfeito de ter sido chamado para a missa de 7º dia da pessoa. Candidato, esse é o verdadeiro Ibanez. Esse Ibanez que sorri, que abraça, é o Ibanez da campanha eleitoral. Esse Ibanez, na vida real, ele não existe. O Ibanez da vida real é esse que acabou de falar para a população. Agora, em relação às nossas contas, Ibanez, tenho muito orgulho de dizer, aprovamos nossas contas, de 2015 já estão aprovadas, de 2016 já estão aprovadas, do seu governo, do Filipelli, que você tanto admira, elogia aí, de 2014, ainda não foram aprovados. Sabe por quê? Porque eles são os responsáveis por grande rombo. O problema da gente não ter dado aumento para os servidores, a culpa é do Filipelli. É do Filipelli, eles que quebraram Brasília, essa turma que quebrou Brasília. Os hospitais estariam muito melhores, as escolas estariam muito melhores. Essa turma que você protege, que você defende, que você diz que tem futuro. Qual é o futuro? Vai fazer parte do seu governo? Você está enganando muita gente. Está enganando também, dizendo que não vai ser do governo e depois vai botar no seu governo. Essa é a realidade. Agora vejam, nós pegamos 3 bilhões de reais de dívidas. Está aí todo mundo recebendo em dia, saímos da lei de responsabilidade fiscal. O Distrito Federal é um dos poucos estados da federação que saíram da lei de responsabilidade fiscal, pagando fornecedores, prestadores de serviço em dia, pagamos praticamente toda a dívida do governo anterior. E tanto está bom que você está prometendo aí mundos e fundos que você está prometendo, realmente o orçamento não dá. Mas porque eu estou me comprometendo, dá. Mas essa é a principal contradição do seu discurso. Se está ruim, por que você está prometendo mundos e fundos? 1 minuto para a réplica. 0 a 0, como a lei determina? Sua pergunta do repórter. Provavelmente não, disse Paula. Segundo ele, este ano deverá ter déficit financeiro de 600 milhões, anti-rombo financeiro de 2,5 bilhões no início do governo. Bom, o que eu falei de satisfação é para deixar bem claro aquela família que eu quero dar um abraço nela, sim, bem afetuoso, porque eu tenho certeza que ela continua sofrendo com o descaso do seu governo, governador. E eu quero deixar bem claro que eu tenho toda a intenção de dar todos os reajustes, ao contrário do senhor que fica falseando. O senhor já disse para os servidores que o senhor não gosta deles. O senhor já disse para os trabalhadores do Distrito Federal que o senhor despreza eles. O senhor já disse para todos os sindicatos do Distrito Federal que você vai continuar tratando eles com arrogância, sem recebê-los, sem sentar na mesa, sem negociar.
É esse o seu governo, Hollenberg. É o governo da falsidade, da mentira, da intolerância e que quer todos os sindicatos e todos os servidores públicos longe do governo, porque eles são problema para você. 1 minuto para a tréplica. Candidato, quem está se mostrando o enganador, o enganês, é você. E você está se traindo das suas próprias palavras. Você não consegue, na hora que você começa a relaxar, a sua arrogância lhe trai e você acaba manifestando ela explicitamente. Nós arrumamos as contas. Nós vamos contratar servidores na educação, na saúde, na segurança. Nós vamos pagar a última parcela do reajuste a partir de junho, que é quando podemos pagar. Nós vamos fazer o melhor plano de carreira da história da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós vamos garantir a promoção independente de vagas. Nós vamos garantir que o soldado chegue no topo da carreira com 15 anos. Nós vamos garantir que ele tenha estabilidade com 3 anos, como já nos comprometemos. E vamos contratar os professores especialistas de atividades, os específicos, monitores, orientadores, secretários escolares, vamos contratar bombeiros, vamos contratar policiais militares. E isso tudo, minha gente, só está sendo possível porque a gente teve coragem de arrumar as contas. Obrigado, candidato. Vamos a um breve intervalo. Na volta, o 5º e último bloco com perguntas da produção da Band e com as considerações finais dos candidatos.